Oi, pessoal! Vamos começar nossa aula de hoje? Filosofia, oitavo ano. E começa com o assunto dizendo assim: expressar pensamentos e ideias. E aí? Vamos tentar expressar o que a gente pensa? As nossas ideiazinhas? Vamos lá? No livro de vocês, na página 5, tem uma imagem de 5 pessoas. Uma ilustração. E em cima da cabeça dessas pessoas tem balõezinhos de diálogos de várias formas e cores. O que é que a gente tem a concluir sobre isso? Como podemos interpretar essa ilustração? Se a gente pensar direitinho, a gente vai perceber que cada pessoa dessa tem um pensamento diferente da outra, mas elas estão dialogando, não é? Posso dizer para vocês também que o pensamento ele pode ser expresso por várias formas de comunicação. O falar, o escrever, o desenhar, as nossas atitudes, nossa expressão facial. Então, diversas outras formas existem. Eu posso dizer também para vocês que em diálogos a gente encontra pessoas com pensamentos semelhantes aos nossos, diferentes e às vezes totalmente ao contrário do nosso. Mas isso não se faz desistir daquele grupo, não. Porque ali a gente tem que ter o respeito. E dentro desse respeito, a gente até enxerga com outro olhar. Eu quero também aqui citar aquelas pessoas introspectivas que não gostam de conversar muito, se sentem inibida, um pouco tímida, mas que o diálogo pode reforçar a essa pessoa a conversar mais, entrar em grupos e se desenvolver mais, deixar tanta timidez de lado. Voltando ao assunto de artistas, de como eles se expressam sobre os pensamentos, a gente pode comentar aqui sobre as obras de arte. Essas pessoas que pintam e desenham aquilo que eles estão sentindo no momento. Muitas vezes dizem assim para mim: como é que eu vou admirar uma pintura abstrata? Um monte de risco, Angélica, aquilo eu também faço. Aquilo eu também sei fazer. Mas aquele artista, naquele momento, se ele estiver ali com você também, naquela exposição, ele vai saber lhe dizer o significado daquilo. Então, existem várias formas de expressão, como na música, como no desenho, como na pintura, como nas poesias, entre outras coisas. Tenho que dizer para vocês também sobre o diálogo e a liberdade. Esse diálogo e a liberdade é tão importante para a gente construir, aperfeiçoar os nossos pensamentos. Diz assim, que muitos movimentos e instituições no decorrer do tempo, do passado do tempo, eles lutaram para que a gente tivesse o direito hoje de expressar, de dizer o que a gente quer. Porque antes muita gente foi punida por isso. Não podia de maneira alguma. Sabe aquele negócio do macaquinho que tem nos emoticons, né? Mais ou menos assim, vocês estão me compreendendo. De não falar, não ver, não escutar. Então teve um tempo que a gente não podia expressar. E algumas pessoas lutaram por isso. Mas até hoje, depois de direitos adquiridos, muitos não podem expressar o que realmente sentem. Ou porque a Angélica não concorda de maneira alguma e não respeita a posição dele, ou porque alguém muito autoritário não permite que isso aconteça. Não é? Então, e a liberdade? Aonde está essa liberdade tão falada, tão sonhada, tão almejada? E aí, gente, eu posso continuar dizendo para vocês que o respeito é muito importante, respeitar o pensamento do outro. Tanto é que nós vamos ver mais à frente estudar sobre Rousseau e Voltaire, dois grandes filósofos que não concordavam nem com tudo que o outro dizia,
mas respeitava o pensamento do outro. Eu agora vou falar para vocês sobre um grande filósofo. Ele foi seguido por muitos outros, tanto é que a filosofia se destaca antes de Sócrates e depois de Sócrates. Isso mesmo. Ele viveu no século 5 a.C. Sócrates era muito sábio. Ele andava pelas ruas de Atenas, nas praças, dialogando com as pessoas. Ele às vezes não concordava com o que aquela pessoa dizia, mas ele argumentava, ele conversava e ele fazia com que aquela pessoa compreendesse o que realmente era aquilo que ela estava pensando, muitas vezes erroneamente. E teve um grande discípulo dele, um aluno dele chamado Platão. Foi muito importante para Sócrates, porque Sócrates, nos seus diálogos, andando pelas ruas de Atenas, ele não escrevia nada. Nada do saber de Sócrates foi escrito em livro para ficar para a gente. Mas Platão, muito inteligente, foi lá e escreveu os diálogos de Sócrates. E Platão tem vários livros com os vários diálogos do seu professor. E aí, o que eu quero dizer com isso é que Sócrates falava assim: dialogar nos permite dar luz às ideias. Isso, gente, nós temos nossas ideias, nossos pensamentos, mas o diálogo faz a gente construir ele mais alicerçado, para que a gente possa ser uma pessoa com argumentos, com firmeza. Então, nossa aula vai terminar por hoje aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido algo, que tenha dado tudo certo. E aqui eu agradeço e até a próxima aula.